Olá, estudante do curso de Prevenção aos Riscos na Pandemia Covid-19. Estamos no módulo 4, parte 3, abordando o tema sobre medidas em organizações, empresas. EPIs e áreas comuns nas empresas. A organização deve orientar os trabalhadores sobre o uso, higienização, descarte e substituição das máscaras, higienização das mãos antes e após o seu uso e, inclusive, limitações para sua proteção contra a Covid-19, seguindo as orientações do fabricante quando houver e as recomendações pertinentes dos Ministérios da Economia e da Saúde. Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os trabalhadores e seu uso exigido em ambientes compartilhados ou naqueles em que haja contato com outros trabalhadores ou público. As máscaras cirúrgicas e de tecido não são consideradas EPIs nos termos definidos na norma regulamentadora N número 6, Equipamentos de Proteção Individual, e não substituem os EPIs para as proteções respiratórias, quando indicado seu uso. Áreas comuns. Refeitório. É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres sem higienização. A organização deve realizar limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das mesas, bancadas e cadeiras. Promover nos refeitórios espaçamento mínimo de 1 metro entre as pessoas na fila e nas mesas, orientando para o cumprimento das recomendações de etiqueta respiratória e que sejam evitadas conversas. Quando o distanciamento frontal ou transversal não for observado, deve ser utilizada barreira física sobre as mesas que possuam altura de no mínimo 1,50 m em relação ao solo. A organização deve distribuir os trabalhadores em diferentes horários nos locais de refeição. Devem ser retirados os recipientes de temperos, azeite, vinagre, molhos, saleiros e farinheiras, bem como os portas-guardanapos de uso compartilhado, entre outros. Deve ser entregue jogo de utensílios higienizados, talheres e guardanapos de papel embalados individualmente. Áreas comuns, vestiários. Deve-se evitar aglomeração de trabalhadores na entrada, na saída e durante a utilização do vestiário. A organização deve adotar procedimento de monitoramento do fluxo de ingresso nos vestiários e orientar os trabalhadores para manter a distância de 1 metro entre si durante a sua utilização. Orientar os trabalhadores sobre a ordem de desparamentação de vestimentas e equipamentos, de modo que o último equipamento de proteção a ser retirado seja a máscara. Devem ser disponibilizados pia com água e sabonete líquido e toalha descartável ou dispensadores de sanitizante adequado para as mãos, com álcool a 70% na entrada e na saída dos vestiários. Transporte de trabalhadores fornecido pela organização. Deve-se implantar procedimentos para comunicação, identificação e afastamento de trabalhadores com sintomas da Covid-19 antes do embarque no transporte para o trabalho, quando fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas sintomáticas, incluindo eventuais terceirizados da organização de fretamento. O embarque de trabalhadores no veículo deve ser condicionado ao uso de máscara de proteção. Os trabalhadores devem ser orientados no sentido de evitar aglomeração no embarque e no desembarque do veículo de transporte, devendo ser implantadas medidas para garantir distanciamento mínimo de 1 metro entre trabalhadores. Deve-se manter preferencialmente a ventilação natural dentro dos veículos e, quando for necessária a utilização de sistema de ar-condicionado, deve-se evitar a recirculação do ar.
Os assentos e demais superfícies do veículo mais frequentemente trocadas pelos trabalhadores devem ser higienizados regularmente. Os motoristas devem higienizar frequentemente as mãos e o seu posto de trabalho, inclusive o volante e superfícies mais frequentemente tocadas. A organização deve manter registro dos trabalhadores que utilizam o transporte, listados por veículo e viagem. Medidas para a retomada das atividades. Quando houver a paralisação das atividades de determinado setor do próprio estabelecimento decorrente da Covid-19, devem ser adotados os seguintes procedimentos antes do retorno das atividades: assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas no anexo da Portaria Conjunta número 20, 18/6/20, higienizar e desinfectar o local de trabalho, as áreas comuns e os veículos utilizados, reforçar a comunicação aos trabalhadores e implementar triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos confirmados, casos suspeitos e contatantes de casos confirmados da Covid-19. Quando adotada a testagem de trabalhadores, esta deve ser realizada de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em relação à indicação, metodologia e interpretação dos resultados.